Vivemos em um mundo onde as coisas começam e terminam, onde tudo tem um fim nessa vida. A transitoriedade é algo que faz parte de nossas existências de tal forma que assuntos como a eternidade, por exemplo, muitas vezes nos incomodam, justamente por causa dessa nossa incompreensão sobre a infinitude. Aprendemos desde muito cedo a ver o fim de todas as coisas. Mas é muitíssimo interessante algo que vai acontecer com Maria, mãe de Jesus, algo que será comunicado a ela pelo anjo Gabriel, ao lhe anunciar que coisas incríveis iriam lhe acontecer brevemente. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 30 a 33. Observe. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Interessante é que quando nos aprofundamos nesta comunicação do anjo Gabriel, não tem como não sermos impactados com o que ele vai dizer. E o seu reinado não terá fim. Ele comunica a Maria algumas características daquele bebê muitíssimo especial que ela logo estará concebendo, que aquele bebê seria gerado pelo Espírito Santo de Deus e que ele seria eterno. É glorioso saber disso, prezados. É relevante demais saber e proclamar que aquele bebê que iria nascer numa manjedoura na estrebaria iria crescer, ser proclamado rei e iria morrer por nossos pecados, não é? E que ele estava vindo para reinar por toda a eternidade. Mas por que era tão relevante Maria e nós sabermos disso? É porque desde antes da concepção daquele bebê, a palavra de Deus já havia declarado explicitamente que a morte não deteria aquele bebê, que a morte não teria poder sobre ele, prezados. Simplesmente porque ter um reinado que não termina implica naturalmente em ter um rei que o justifique. Mas digno de registro é o fato de que, especialmente nos dias de Natal, não é? Muitas pessoas, muitos crentes fixam os seus olhos tão somente no bebezinho, na estrebaria, e se esquecem de que aquele bebê era o Deus encarnado, cheio de graça e de verdade, o Supremo Senhor, aquele que vive e reina para sempre. A rigor, tinha que ser um bebê, porque tinha de ser um homem nascido de mulher, para que em todas as coisas ele pudesse ser tentado como os homens e em nenhuma delas cometer pecados, para que se tornasse o justo e o justificador de toda a humanidade. Veja a profecia de Isaías
sobre isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Mas também tinha que ser um rei, com toda a majestade e glória, porque fora prometido ao povo de propriedade exclusiva de Deus que um dia haveria de participar de um reinado que jamais teria fim. O texto continua: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. É o que diz o versículo 7. Não é? Esse é o nosso Salvador que haveria de vir ao mundo, alguém que existia desde o princípio e que continuaria existindo pela eternidade. Aquele bebezinho na estrebaria, embora muitas vezes nos esqueçamos tanto, é o Todo-Poderoso que deixou a sua glória no céu e começou o seu ministério de forma tão humilde para triunfar na cruz e salvar poderosamente todos quantos viessem a crer nele. Essa é fundamentalmente a mensagem que precisa ser proclamada em alto e bom som. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Finalizando essa devocional, é bom lembrar que tudo que Deus começou em nós jamais terá fim. É bom lembrar o que o anjo Gabriel disse a Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Por que é bom se lembrar disso constantemente? Porque se o reinado dele não terá fim, significa que com ele reinaremos para sempre, eternamente. Não é isso que diz o apóstolo João no Apocalipse, nos versículos 9 e 10? Veja: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Isso não te desafia a andar com ele e proclamá-lo, meu prezado, minha prezada? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nos alcançaste e para sempre. Obrigado porque reinaremos contigo eternamente no céu. Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus. Se o Senhor Jesus não voltar hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos amigos, eu espero vê-los amanhã, se Ele assim nos permitir. Um grande abraço para você.